Boa tarde a todos. Estamos começando o podcast O Catarina, um podcast com foco na política catarinense, né? E estamos aqui hoje no primeiro episódio com meu amigo Roberto Carlos de Souza, ex-prefeito de Navegantes. Roberto, obrigado, muito obrigado por ter vindo participar. E o primeiro episódio, né, que é um episódio especial. Meu irmão, brigadão e vamos começar. Queria agradecer em primeiro lugar você, né, que fez esse convite. Também saudar todos que vão nos acompanhar, que vão estar aí assistindo e também depois comentando tudo que nós vamos conversar aqui hoje. É uma satisfação enorme poder estar aqui e quero desejar muito sucesso nessa caminhada que você inicia hoje. Obrigado. Prefeito, eu acho interessante assim. É lógico que na região aqui o senhor é um dos mais conhecidos, né? Um dos políticos mais conhecidos aí desde daquela campanha incrível que foi 2008, né? Mas pouca gente conhece de perto a história do senhor, né? Desde a infância, né? E até chegar a prefeito de Navegantes. E seria interessante o senhor começar a contar para nós aqui a infância, onde o senhor nasceu, onde o senhor se criou, até chegar em Itajaí, né? Vamos lá? Eu tenho muitas histórias para contar, né? Desde a minha infância. Eu nasci em Itajaí até por uma circunstância do destino. Nós sempre moramos nos municípios de Biguaçu e Tijucas. Mas quando a mãe estava grávida e estava me esperando, o meu pai resolveu fazer um outro trabalho e veio morar em Itajaí, trabalhar como vigia. E nesse período aí eu nasci. E até inclusive tem uma história em relação ao meu nome, né? Porque eu sou Roberto Carlos de Souza. E o Roberto Carlos veio exatamente porque na época que a mãe estava grávida, eu tenho uma irmã que tem 3 anos mais do que eu, no caso 3 anos mais velha, e na época ela era pequena, e as vizinhas perguntavam como é que vai ser o nome do bebê que vai nascer. Sim. E o Roberto Carlos, na época, veio fazer um show aqui no Marcílio Dias, no campo do Marcílio Dias, Olha só. no Gigantão das Avenidas. E a minha irmã, então, dizia para as vizinhas que o meu nome ia ser Roberto Carlos. E a mãe, não querendo trocar, então deixou Roberto Carlos. E, por coincidência, a data do meu nascimento é 19/4, que também é o dia do nascimento do Roberto Carlos. Olha só, interessante. Então, eu tenho essa história, né? E aí nós ficamos aqui em Itajaí durante alguns meses e logo a gente voltou novamente para o município de Tijucas. Fomos morar numa comunidade lá chamada de Timbé, onde eu fiquei, né? Nós ficamos até que eu tinha a idade de 6 anos. E lá meu pai trabalhava na lavoura, a gente plantou fumo, eu lembro assim, criança. Na divisa com o Biguaçu. Timbé é uma comunidade do município de Tijucas, que fica vizinha de uma outra comunidade chamada de Sorocaba. Então, eu morei até os 6 anos no Timbé. Meu pai plantou fumo, mandioca, éramos agricultores, também criava gado, etc. E aos 6 anos nós fomos morar na Sorocaba, que pertence ao município de Tijucas. E lá, então, eu comecei os meus estudos. Sorocaba tem uma escola básica, né? Chamava-se na época Escola Básica. Hoje se chama Escola de Ensino Básico, né? E nessa escola eu fiz desde a primeira série até a 8ª série, que na época se chamava série e eram 8 anos, né? O ensino fundamental. Então eu cursei o meu ensino fundamental nessa escola, na Sorocaba, município de Biguaçu. E Deus sempre me inspirou que eu precisava estudar. E com 14 anos eu resolvi sair de casa e fui estudar no seminário de Azambuja, em Brusque. Sim. E foi assim uma escolha pessoal minha. A minha mãe me apoiou muito. O meu pai nem queria que eu fosse, porque como ele trabalhava na agricultura, Sim. ele queria que os filhos permanecessem. Família toda católica já.
Era, Sempre foi. sim. Mas ele queria que a gente permanecesse para trabalhar com ele na agricultura. Ah, sim. E eu disse, não, eu vou Dos estudar. homens, o senhor é o mais velho? Não, Não? eu sou o terceiro dos homens e o quarto filho. Eu tenho Ah, um irmão falecido, tenho outro irmão que mora no município de Canelinha, ali também próximo de Tijucas. esse é o. E Sim. eu tenho a minha irmã Uhum. que mora no município de Camboriú Sim. e tenho os dois irmãos mais novos, né? Que é o Jonas e o Getúlio. O Uhum. Jonas que atua como vereador em Navegantes e o Getúlio que mora em Balneário Camboriú. Sim. Então, eu fui para o seminário com 14 anos de idade, sem nenhuma condição, tive muitas dificuldades, né, mas consegui estudar e era esse o meu sonho e consegui realizar o sonho. Para entrar no seminário na época, era o quê? Era concurso? Era padre? O padre via vocação? Como funcionava? Funcionava da seguinte forma: os padres, né, no caso, Uhum. como eu morava em Sorocaba, era a paróquia de Biguaçu. São Sim. João Evangelista, é o nome da paróquia lá de Uhum. Biguaçu. Os padres de lá chamavam-se Padre Jacó e Padre Lúcio. Eles incentivavam os jovens, os Uhum. garotos, para irem para o seminário. Sim. E todo ano o seminário realizava um encontrão que se chamava, para que os jovens fossem lá conhecer o seminário, para ver se Interagir. realmente era isso que eles queriam. Eu fui, participei do encontro, gostei, Uhum. e no início de 82 eu ingressei no seminário de Azambuja. Deus amor. Com muita dificuldade, sem ter o básico para começar esses estudos, mas eu Sistema de internato? isso. Nós ficávamos o ano inteiro no seminário. Uhum. Nós vínhamos em casa algumas datas especiais. Sim. Páscoa, Dia das Mães, Uhum. aí tinha o recesso de julho, Uhum. depois a gente vinha no feriado ali do 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Sim. e no final do ano para as férias, no final de dezembro ali, em Sim. janeiro, aí recomeçávamos em Sim. fevereiro. E como foi lá a passagem do senhor pelo seminário? Olha, eu fiquei no seminário de Azambuja de 82 até 85, né? O É, ano que eu nasci, 82. de 82 até 85. Foram anos assim muito proveitosos. Eu diria que se existe uma escola boa para alguém estudar, essa escola se chama seminário. É um local onde você aprende valores, Sim. onde você aprende a ser gente, a ter comportamento de pessoa humana. Nós realizávamos todas as atividades da casa lá, né? Uhum. Todas as tarefas que existiam na casa nós fazíamos. Nós acordávamos todos os dias 6 da manhã, eram 15 minutos para a higiene pessoal, 6h15 da manhã já tinha que estar na capela para a oração da manhã, 6h30 a missa, 7 horas café, depois do café a gente limpava todo o seminário, todo mundo Por isso que o fazia. senhor, quando era prefeito, 5 horas estava trabalhando. A gente aprende Virou um isso, hábito. né? A gente cria hábitos Aham. positivos. E aí, depois do café, a gente fazia a limpeza da casa. Então, você fazia todos os serviços. Uhum. Você limpava o refeitório, limpava as salas de aula, limpava corredor. Enfim, todos os serviços da casa eram feitos pelos próprios seminaristas. Às 8 horas, a gente começava a aula normal. Uhum. Era o ensino médio hoje, né? Equivalente ao ensino médio. Nós estudávamos todas as disciplinas e um ensino muito puxado, com provas todos os dias, cobrança realmente, até o meio-dia. Meio-dia era o almoço, e depois do almoço, aí havia um revezamento. Uhum. Um dia, uma equipe trabalhava na rua, onde a gente capinava, roçava, fazia a limpeza de todos os terrenos ali próximos ao seminário, e a outra equipe jogava. Uhum. E aí fazia o revezamento. Então, um dia a gente jogava e outro dia a gente trabalhava. Jogava o quê? Basicamente futebol.
nós adorávamos futebol, né? Eu, inclusive, fui goleiro, né, de futebol de salão durante muito tempo, né? Tem um dedo aqui quebradinho, né, torto, devido a bola de futebol é muito pesada, né, futebol de salão, Antigamente joelho, era mais pesado ainda. joelho machucado, pé quebrado. Então, assim, nós gostávamos muito de jogar futebol. E aí, essa atividade, ou trabalho, ou esporte, ia até 15 para às 3 horas da tarde, até às 15. Aí nós tomávamos banho e às 15 horas já tinha que estar para tomar o café. Tomava o café, de novo limpava tudo, né? Porque cada um tinha que fazer as suas atividades. E 3h30 começava o estudão. O que era o estudão? O estudão era o momento que nós realizávamos as tarefas que existiam das aulas que aconteciam de manhã, como também a preparação para o dia posterior. Por exemplo, se haviam provas, a gente estudava para as provas, etc. E isso ia das 3h30, 15h30, até às 19 horas. Às 19 horas era a janta. Após a janta, nós limpávamos de novo louça, refeitório, etc. e tal. E havia possibilidade de assistir o Jornal Nacional na época. Na época, o Jornal Nacional começava normalmente 7h45, 15 para as 8 ali, né? E até 8h30. Então, 8h30 nós voltávamos para o estudão novamente. Voltávamos a estudar até às 10 da noite. Às 10 da noite tinha a oração da noite, e depois da oração da noite, ou a gente estudava até às 10h30, ou então se dirigia já ao dormitório e encerrava as atividades. 10h30 era obrigatório todo mundo dormir, porque outro dia, às 6 horas da manhã, recomeçava tudo novamente. Disciplina total, né? Disciplina total, tá? E para você ter uma ideia, nós tínhamos aula aos sábados de manhã, tá? Domingo, qual era a grande diferença de domingo para os dias de semana? Aí nós acordávamos 6h30 da manhã. Olha só a diferença. Ao invés de acordar às 6, a gente acordava às 6h30 no domingo, tá? Aí não tinha aula. Aí nós estudávamos domingo de manhã e participávamos da missa no Santuário de Azambuja, tá? E que é lindo, né? É bonito. É muito bonito. Né? Almoçávamos, e depois do almoço, aí no domingo à tarde, a gente tinha tarde livre. Que a gente podia descansar, que a gente podia jogar futebol. Podia ir na cidade? Podíamos ir na cidade, né? Às vezes as pessoas, os seminaristas, iam assistir um cinema, às vezes um jogo de futebol, né? Na época tinha o Paysandu e o Carlos Renault em Brusque. Eram os dois times da cidade, né? Às vezes nós íamos assistir um futebol, né? Dentro da condição de cada um também, né? Sim. A gente, como não tinha muitas condições, a gente ficava mais fazendo aquilo que não custava nada, Sim. que era jogar um gratuito. futebol, às vezes dar uma caminhada ali para o próximo do seminário, mas foi um tempo muito bom, um aprendizado muito grande. Eu digo para você assim que se tem uma época na vida assim que acho que me aperfeiçoei, busquei crescer como ser humano, crescimento intelectual, foi esse período do seminário. Foi muito positivo. Mas eu vivi lá muitas dificuldades também. E dentro do seminário? Porque assim, né? Eu fui sem ter condições, né? Então, assim. A igreja não fornecia? Não, a igreja fornecia o essencial, essencial. sim. O seminário fornecia a alimentação, o estudo, né? Sim. As famílias, elas colaboravam na medida das suas possibilidades. Haviam também as rifas que colaboravam com o seminário, né? A minha mãe sempre vendeu todas as rifas da festa de Nossa Senhora de Azambuja, que era uma coisa tradicional, que ajudava na manutenção do seminário, automaticamente ajudava a gente a permanecer no seminário. Mas haviam aquelas coisas que eram pessoais, né? Produto de higiene e limpeza, roupa, calçado, roupa de cama. E eu tive muita dificuldade nesse sentido, assim. E a gente era adolescente, né? E adolescente, muitas vezes, ele não tem aquela coragem de expressar o que ele está sentindo. Sim. Então, por exemplo, eu nos primeiros anos de seminário, no inverno, eu passei frio, em vários invernos, porque eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu não tinha roupa de cama suficiente. Então, assim, os meus amigos até diziam para mim, mas tu dorme só com esse cobertor? E tu não sente frio? E eu dizia, não, vocês é que são mole,
porque eu não sinto Ah. frio, mas eu sentia frio a noite Tadinho. inteira. 14 anos isso. 14 anos. Ah. Porque eu tinha vergonha de Sim. dizer que eu não tinha roupa de cama Sim. suficiente, então eu passava frio, mas eu não dizia a verdade e dizia para meus amigos que eles eram Sim. moles porque sentiam mais frio. Mas eu sentia frio sim, só que não manifestava. Sim. E assim, tantas outras dificuldades. Eu fui para o seminário, por exemplo, com um tênis furado, o dedinho ali do lado furado, sabe? Passei muito trabalho, assim, mas valeu muito a pena. Vai Né? forjando, né? Todo o sacrifício que eu passei, as Sim. dificuldades, isso torna a gente mais forte. Sim. E além de que eu não desisti dos meus sonhos. Né? Porque tu imagina como é que um guri com 14 anos tem uma inspiração de sair de casa, de estudar, né? de fazer as coisas, né? De buscar o melhor para si, para sua família, né? Ter esses ideais, ter os sonhos. Né? Hoje temos crianças de 40 anos que não saem de casa ainda. Pois é, e olha só, eu com 14 anos Tá embaixo da saia da mãe. tive toda essa inspiração, 14 né, anos. tive esse sonho e realizei, né, porque eu permaneci no seminário até quando eu ia completar 18 anos, e aí tem uma história também que eu quero contar, que foi a questão do serviço militar, que eu vou contar logo em seguida. Sim. Eu permaneci até os 18 anos, não desisti dos meus sonhos, e quando saí do seminário de Azambuja, e aí eu vim trabalhar e morar em Navegantes. E já comecei a minha faculdade. O que ligou o senhor Navegantes? Vou contar isso também, mas deixa eu primeiro contar quando eu terminei saí do seminário, né? Eu estava com 18 anos e aí eu tinha feito o alistamento e tinha que fazer a apresentação para ver se serviu o exército ou não. E como eu tinha me alistado em Brusque, porque eu morava em Brusque, essa seleção era no batalhão lá do exército de Brusque. Sim. E eu fui até lá, e quando cheguei lá eu era saudável, eu tinha 1,76 m de altura, etc e tal. Aquela época até tinha um porte físico, né? Eu já não tenho mais. Mas na época sim, tinha um porte, etc e tal. E quando cheguei lá, eu servi o exército. Fui aprovado. Passei na inspeção e vai servir o exército. Eu pensei, agora? Meu Deus, eu estou 4 anos no internato, vou de novo ficar mais um ano no internato. E aí o pessoal me disse assim, ó, filhos de agricultores, eles dispensam. Sim. E o meu pai era agricultor, como eu contei no início da conversa, né, aqui entre nós. Meu pai era agricultor e eu conversei com o comandante. Eu disse, olha, eu fui seminarista, eu fiquei 4 anos no seminário, etc. Meu pai era agricultor e eu gostaria de pedir para que o senhor me dispensasse, etc. Tal. Ele me dispensou. Ele me dispensou e aí, então eu vim morar em Navegantes, né? E por que eu vim para Navegantes? Né? Quando seminarista, nós fazíamos as chamadas campanhas vocacionais. O que era essa campanha vocacional? Íamos em um grupo de seminaristas até uma paróquia, onde nós falávamos sobre o seminário, a rotina do seminário, e fazíamos o convite para outros jovens também para ingressarem no seminário. Sim. E no ano de 84, julho de 84, eu vim junto com a nossa turma, né, que na época nós éramos o 2º ano, né, fazer uma campanha vocacional em Navegantes. A convite do padre que trabalhava na época em Navegantes, que era o pároco de Navegantes na época, Padre Hélio da Cunha, nós viemos fazer essa campanha. E quando a gente chegou... Será que é o mesmo Padre Hélio que eu conheci? Sim, o mesmo Padre Hélio. Ficou um tempo então em Navegantes? O Padre Hélio ficou em Navegantes, se eu não estou enganado, de 82 ou 83 até 89. Sim, eu me lembro, muito querido Padre Hélio. E a convite do Padre Hélio, nós viemos fazer essa campanha vocacional, né? Eu não conhecia muito o Padre Hélio, conhecia só de vista. Sim. E cheguei em Navegantes em julho ali para fazer essa campanha junto com outros amigos da minha turma, que a gente iria nas capelas, nas comunidades, para falar sobre o seminário, fazer o convite. Sim. E aí eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu passei o ferry-boat, e aí tu sai do ferry-boat, eu não conhecia o centro de Navegantes, tu sai do ferry-boat, dá de cara com a igreja. Eu já entrei pela igreja, né? Entrei pela igreja, fui lá, fiz uma oração, e a casa paroquial na época era no lado da igreja. Sim. Né? Hoje ela não existe mais. Onde é a agência bancária agora, né?
Não, não, Não? não, não. Atrás de onde hoje é o barco. Sim. A casa paroquial ela foi demolida depois pelo padre Krieger para a construção do barco. Mas a casa paroquial era ali, um pouquinho atrás do barco ali. Onde hoje acontece a festa, Sim. vamos dizer assim, aquele pátio, pátio, ali, aham. pátio externo. Ali era a casa paroquial. E eu entrei pela igreja e fui até a casa paroquial. E quando eu cheguei na casa paroquial, eu só escutei o padre bravo que ele tinha brigado com uma noiva. E aí eu pensei, meu Deus do céu, para que eu vim para cá? O que é que eu vim fazer aqui nesse lugar? Que padre mais bravo, sabe? Mas eu já estava ali, não tinha como retornar. E eu peguei e entrei e disse, seja o que Deus quiser. Entrei, era próximo do meio-dia. Aí já tinha chegado ali alguns seminaristas da minha turma, aí fui lá, conversei com eles, etc e tal, e aí falou, meu Deus, que padre mais bravo, né? Eles explicaram o que tinha acontecido, Sim. etc, e tá, tudo bem. Aí depois ele chegou para o almoço, a gente almoçou juntos, e à tarde nós fomos para a capela. A primeira capela que a gente visitou foi a capela de São José, em Escalvados. Isso, aí fomos lá à tarde, conversamos com as pessoas, visitamos algumas pessoas, e à noite nós fomos à missa na comunidade de Porto Escalvados, a capela de Santo Agostinho. E lá, no caso, a gente fez toda a liturgia da missa, né? Uns fizeram a leitura, tinha quem tocava, quem cantava, etc e tal, e eu mais dois fomos escolhidos para fazer a homilia, que o pessoal chama de sermão, né? Que é depois do evangelho, tem aquela hora que o padre faz a explicação ali das leituras do evangelho, etc. Tal. Mas naquela missa especificamente, nós iríamos falar sobre o seminário. Sim. Eu e mais dois amigos falamos sobre o seminário, cada um deu o seu testemunho, como é que foi para o seminário, né, o porquê que foi, né, fez o convite para outros jovens conhecerem, etc e tal. Legal. Tá, passou aquilo ali, terminou a missa, nós voltamos para a casa paroquial no centro de Navegantes, né, e aí o Padre Hélio, sempre após cada dia, fazia a oração da noite e fazia uma avaliação do dia, como é que foi aquele dia. E aí a gente fez a avaliação, etc e tal, e isso era uma quinta-feira. E aí ele disse assim, ó, amanhã, que era sexta-feira, ele tinha um programa na Rádio Clube, Padre Hélio, e que ele ia lá, rezava o Ângelus, e também fazia a leitura do Evangelho, a explicação, etc e tal. Ele disse, ó, amanhã eu tenho o programa na rádio, às 6 horas da tarde, e eu quero que alguém de vocês vá comigo. Todo mundo olhou um para o outro, né? Quem é que iria se dispor aí numa rádio, que aquele tempo, e na rádio era uma coisa, né? Fora do normal, nós não tínhamos essa prática, etc e tal. Aí cada um olhou um para o outro, ninguém falou nada. E aí ele pegou, olhou para mim e disse assim, ó, tu falasse bem hoje, eu quero que tu vá. Aí eu olhei assim, eu? Ele disse, é tu mesmo. Aí eu peguei e disse, não, tudo bem, eu vou então. E aí eu fui na rádio. Tinha curso de oratória lá no seminário? Não, mas assim... Já falava bem, naturalmente. Nós treinávamos de uma forma diária, vamos dizer assim. Sim. Eu vou explicar como. Nós fazíamos todo dia a missa. Então a gente fazia as leituras da missa, a gente fazia o comentário, tinha a oração da manhã, a oração da noite, a gente também fazia as orações. Então a gente ia treinando. E também, como a liturgia do santuário basicamente era feita pelos seminaristas, nós também fazíamos as leituras, comentários, etc e tal, na leitura no Santuário da Zambuja, ali, nas missas no Santuário da Zambuja. Então a gente ia criando uma prática, mas não vou dizer para você assim que a gente já tinha habilidade para falar em público, né? A gente estava num aprendizado. Sim. E aí ele gostou daquilo que eu tinha falado e ele disse, não, tu vai na rádio comigo. Aí eu disse, não, então vou, né? Se o senhor está falando, eu vou, né? Eu já pensei, né? Se eu falar que não, ele vai brigar comigo igual brigou com a noiva, né? Ele lembrou da chegada? Eu pensei, não, nem vou falar nada, né? Porque se eu falar, ele briga comigo igual brigou com a noiva. E fui.
E aí eu comecei a fazer uma amizade com o Padre Hélio, Sim. sabe? E aí quando eu saí do seminário, ele me convidou para vir trabalhar em Navegantes, a Sim. ajudar na igreja. Então, assim, eu tinha um conhecimento de igreja, que eu fui seminarista, eu já tinha, vamos dizer assim, algumas habilidades para falar em público, Sim. etc. Né? E aí ele me convidou, e eu também queria fazer a faculdade de História, que eu sou formado em História. Eu comecei a trabalhar como professor, no caso, na escola Isilda Reiser Mafra, lá na Volta Grande, e ajudar na igreja. Aí eu ajudava na igreja, eu fui catequista há muito tempo, coordenador de catequese, enfim, eu ajudava em tudo, nas festas. Nas festas, por exemplo, nós carregávamos os engradados de bebida, Sim. o gelo, lavávamos tudo, aquele serviço assim que a maioria das pessoas não queriam fazer, Sim. a gente fazia, né? Porque alguém tinha que fazer. Sim. Né? Então, carregar bebida, carregar gelo, lavar os salões, limpar as coisas. Eu Isso limpei. é 80 aí? Já estamos em 80 aí? Estamos no final de 85, eu vim para Navegantes. Tá. Eu vim morar em Navegantes no dia 5 de dezembro de 1985. 5. Final de 85. E início de 86, eu comecei a atuar como professor na escola Isilda Reiser Mafra. Você lembra que era o prefeito? Lá na Volta... Sim, já vou falar. Tá. Lá na Volta Grande. Foi o meu primeiro trabalho em Navegantes, foi nessa escola Isilda Reiser Mafra, lá na Volta Grande. O prefeito era o seu Domingo Regis, Domingos. né, que inclusive tenho que agradecê-lo, porque ele deu a primeira oportunidade de trabalho, né, na minha vida, junto com a Dona Elvira, que era secretária de Educação, e a Flora Pretre, que era a diretora de educação. Então foram as primeiras pessoas assim que me acolheram, o seu Domingos, a Dona Elvira e a Dona Flora, que a Dona Flora é filha da Dona Vilna Prete, que leva o nome da escola de São Domingos. Dona Vilna é uma pessoa muito querida em Navegantes, mas era uma referência, sabe? Uma pessoa, foi professora também há muito tempo, né? Uma pessoa muito ligada à igreja ali de São Domingos. Então, foram as primeiras pessoas que me deram essa oportunidade em Navegantes. Eu comecei lá como professor, depois eu fui transferido para a Anabem, que era um projeto de educação infantil e também um projeto de contraturno escolar no centro. Fica onde hoje é a escola Clarinda. E do Pontal o que é? Tem o CBEM. Alcireia. Mas é o mesmo projeto, né? Os dois? Era, né? Na verdade, eram 3 unidades. Era 3? Era o CBEM do bairro São Pedro, Alcireia. A Anabem, no centro, que onde hoje é o Clarinda, né, que depois eu, como prefeito, construí a escola, né, grande. E lá nos Machados tinha o CBEM Elvira Pierre da Silva. Sim. O CBEM Elvira Pierre da Silva, né? Que hoje é o Natalina, onde hoje é a escola Natalina. Então eu vim para ali nós tínhamos um projeto de educação infantil, atendia criança de 3 até 6 anos na educação infantil, e nós tínhamos um projeto de contraturno para trabalhar com adolescentes, adolescentes de baixa renda, de 7 até 14 anos. Eu atuei nesse projeto de educação de adolescentes, né, no contraturno escolar. E aí eu vim para ali e nós fizemos uma verdadeira revolução. Foi muito bacana. Ao lado ali, onde hoje é aquela clínica ali, era um terreno, era um pasto, tá? Era do seu Sebastião Seara ali. Né? Aquele terreno onde hoje é o coque, onde é a clínica ali, né? Bem de frente. Até o Paulinho lá. Bem de frente a Secretaria de Saúde ali. E ali tinha um pasto, sabe? Uma pastagem ali, o seu Sebastião Seara, ele criava gado ali. E aí eu fui lá, eles eram meus amigos, né? O seu Sebastião e a dona Elda. Eles foram lá, eu fui lá até lá, eles eram meus amigos, conheci eles da igreja, etc e tal. E eu pedi para ele um pedaço do terreno para fazer uma horta.
E o primeiro grande trabalho que eu comecei ali foi exatamente essa horta com os adolescentes. Nós colhíamos o esterco do gado dele no pasto, juntávamos com o carrinho de mão, com a pazinha e o carrinho de mão, trazíamos até esse terreno ali, a parte do terreno, ele cercou uma parte ali para a gente, separou uma parte, trazíamos até ali, e aí preparávamos o terreno e transformamos em uma horta que as pessoas passavam ali e ficavam paradas olhando. A gente colheu beterraba assim, desse tamanho, cenoura enorme, repolho, tomate, Legal. alface, enfim, hortaliças, verduras, etc e tal, variadas. E aí chamou a atenção, sabe? E depois também eu comecei a fazer trabalhos manuais. Na época, a prefeitura, ela tinha uma marcenaria, exatamente atrás de onde hoje é a 1001. Tá? Que era aquele terreno ali era do Paulinho Vieira. Isso. E atrás tinha a marcenaria da prefeitura. E a gente ia lá, buscava as madeiras, os pedaços de madeira que não eram aproveitados, etc. Tal, e transformava com os adolescentes em utensílios. Olha só que legal. Aí nós fazíamos coisa para cozinha, tábua de carne, colher daquelas de pau, enfim, uma série de produtos da própria madeira. Comunidade. Sim, a gente ia lá, cortava lá, o que era de serra, cortava lá, e depois a gente lixava, invernizava, pintava, fazia os acabamentos com os adolescentes. Eles faziam. E aí a gente vendia e fazia renda tanto para a Anabem, no caso, para o projeto, como também para eles. Algumas coisas eu direcionava para eles, eles vendiam e faziam renda para eles. Caramba. Depois nós começamos a fazer bananinha, pastel, doce para vender para a comunidade, sabe? E aí nós fazíamos a mesma coisa. A gurizada adorava, né? A gente comprava os materiais... Porque não se torna algo chato, né, prefeito? Sim, se torna algo produtivo. A coisa do dia a dia, eles se sentiam... E era outra época, né? Que legal. Aquela época navegantes não é como hoje. A criançada podia sair na rua, por exemplo, para vender esses produtos. A gente vendia os produtos, eu ia com eles, sabe? Que legal. Depois nós começamos a produzir material de limpeza. Só para ter uma ideia. Detergente, amaciante, toda essa parte, sabão, sabonete, nós produzíamos tudo. Olha sabe? Só. A gente foi estudando as técnicas e foi produzindo. E depois nós produzimos até iogurte. Tá? Olha só. Que a gente utilizava ali para eles tomarem, etc e tal, e algumas coisas também a gente vendia. Então, assim, a gente fez um projeto que era autossustentável. Sim. Sabe? Ele próprio se mantinha, tá? O projeto se mantinha. A prefeitura ajudava alguma coisa, não? Não, a prefeitura mantinha a Anabem. A Anabem, na verdade, sim, ela começou, né? A Anabem, é federal o projeto, não? Não. A Anabem e o Sebem começaram num projeto estadual do governo Amin. Do Amin. Esperidião Amin. Sim. E aí, essas unidades foram construídas nos municípios, ou alguma coisa já existia, e aí foi utilizado. Sim. E outras unidades foram construídas. Era um projeto chamado de Pró-Criança, do governo do Amin. E aí, quando eu peguei, já não era mais o Amin governador, né? Mas o município é que mantinha. Tinha convênio com a LBA, do governo federal, e tinha convênio também com o Estado. Sim. Sabe? Então, assim, a manutenção era o poder público. Sim. Mas nós buscávamos recursos para fazer coisa nova, para fazer melhor, para inovar, para a criança se sentir acolhida, inserida no projeto, etc. e tal. E aí foi muito bacana, assim. E aí esse trabalho ele repercutiu tanto que aí eu fui convidado para ser coordenador da Anabem. Aconteceram 2 gravidez. E eu fiquei no lugar das 2 coordenadoras. A primeira foi a Suemi, chamada de Mizinha, filha da dona Alcireia. Dona Alcireia, sim. Isso. Sim. Ela ficou grávida e aí eu fiquei no lugar dela como coordenador. Depois ela retornou e a Josane, esposa do Manequinha, Manequinha. isso, engravidou também e eu fiquei no lugar
da Josane. sim. Então eu fiquei como coordenador, acho que foi 1 ano e pouco, quase 2 anos, por causa da gravidez delas, porque aí engravidavam, tinha licença de gestação, Uhum. a licença da amamentação, Sim. elas também tinham licença prêmio vencida e já Uhum. pegaram. Enfim, fiquei praticamente Sim. 2 anos ali como coordenador e coordenando todo esse projeto que eu acabei de mencionar, Interessante. né? Que a gente começou mostrando serviço. Tá? E aí, nós fomos melhorando a Anabem, a gente pintou a Anabem toda, a gente comprou cortinas, a gente melhorou a cozinha, a gente melhorou o refeitório, a gente comprou televisão, enfim, uma série de coisas que foram feitas Uhum. com esse dinheiro que o próprio projeto ia Sim. gerando, né? Uhum. Aí a gente também fez bingo, envolveu a comunidade, enfim, toda aquela Olha criatividade. só, eu sabia, eu acompanhei o senhor do Kaique pela Isso, frente. é. Eu não Aí, sabia da aí do tá. Anabem. Em seguida, primeiro fiquei no lugar da Sueli, Aham. a Mizinha, né? Depois no lugar da Josane. E em seguida eu fui convidado para ir para a Secretaria da Educação. Aí eu fui trabalhar na Secretaria da Educação. Sim. Depois eu trabalhei no gabinete quando o Mané Evaldo era o prefeito, porque essa parte anterior, né, eu esqueci de mencionar isso, quando eu fui coordenador ali da Anabem, etc e Uhum. tal, era o Deba que era o prefeito. A Gerudeba. O prefeito Navegantes era o Deba, já era o Deba, né? Depois Aí- do Domingos. Isso, ele substituiu o seu Domingo Regis, Uhum. aí veio a administração do Deba. Então, esse período que eu fiquei na Anabem, o Deba era o prefeito. Uhum. E aí, em seguida, eu trabalhei ainda na Secretaria da Educação com o Deba prefeito. Uhum. Em seguida, o Manuel Evaldo se tornou prefeito, o Maneca. Sim. E aí eu fui trabalhar no gabinete com o Manuel, com o Maneca. Eu trabalhava no gabinete, eu e o Dil, o Jurandir. Dio, do Pontal. Isso, do Pontal, do Aham, bairro São Pedro. Dio. Né? Então nós trabalhamos juntos, inclusive, aí a gente dividia tarefas, eu auxiliava. O Dio já era etc. vereador? O Dil, ele estava como chefe de gabinete, ele era vereador, acho que ele se ausentou para ser Ausentou chefe pra de ser. gabinete, Sim. algo assim. Tá? E aí veio que você, agora já entra Aham. no período que você lembra. Sim. Né? Aí veio 94 e o Caique de Navegantes estava pronto, construído e fechado. Olha. Bairro Nossa Senhora das Graças, nós tínhamos uma escola lá, sabe? Uhum. Chamada de Esther Cedrez Regis, que é a mãe do seu Domingos. A mãe do Domingos é Cedrez? Esther Cedrez Regis. Cedrez, o marido escola- da... A escola da comunidade lá do bairro lá, Nossa Senhora das Graças, tinha o nome da dona Uhum. Esther. Ela é o E que aí- do Rafael? É parente do Rafael? Não, não. O Rafael é Cedrez. Eu acho que eles têm um parentesco, mas eu não tenho Não. certeza. Eu não vou mencionar porque Uhum. eu não tenho certeza. Eu acho que eles são primos de longe, eu Sim. acho. Mas não tenho certeza. E o Kaique estava fechado e o Maneca prefeito. E aí a dona Bernadette, esposa do Uhum. Maneca, queria muito abrir o Kaique e começou a pressionar o Maneca, temos que abrir o Kaique, etc e E tal. o Kaique era federal, um projeto. O projeto foi federal, Uhum. construído pelo governo federal, equipado pelo governo federal, mas repassado para o Para o município. município. E aí era uma estrutura enorme, Enorme. e isso ia demandar muitos recursos, Uhum. né? Sim. E aí o Maneca ficou ali naquele período, abre, não abre, chegou em agosto de 1994, o Maneca resolveu abrir o Kaique. E aí a dona Bernadette e o Maneca me chamaram e disseram assim: nós queremos abrir o Kaique e nós temos que ter uma pessoa com capacidade para ser o diretor do Kaique. Aí eu disse: sim, eu já tenho a pessoa. Aí eles disseram assim: quem? Eu disse: a dona Bernadette. Eu disse: é uma pessoa que tem uma experiência enorme em educação, Aham. né? Uma educadora nata, uma pessoa que já tinha sido diretora do Júlia, né? Com uma capacidade enorme. Eu disse: a dona Bernadette? A dona Bernadette é a pessoa que em Navegantes tem a maior capacidade para dirigir aquele gigante lá. Era um gigante. É, Pra época era uma coisa... Com ginásio, com tudo. Já. fora do normal, Era um assim. projeto incrível. A gente se perdia quando ia no Kaique, quando a gente ia grande. visitar o Kaique lá que estava fechado, a gente se perdia, daqui a pouco a gente pensa assim: onde é que eu tô? Eu tô no primeiro piso, tô no segundo piso, tô no terceiro piso. Não lembra o antigo Brizolão, que o Brizola... Sim, não é? a inspiração foi. Foi? Ó. Foi um acordo que o Collor fez, que o Kaique nasceu na época do Collor. Sim. Né? O Collor fez
com o Brizola, para o Brizola dar um apoio para ele. Entendi. É inspiração no Darcy, né? O Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro é que fez toda a concepção pedagógica. Um grande educador, né? Dos CIEPs, né? Sim. Que depois foram transferidos para o CAIC. A grande proposta é a educação integral. Né? O aluno, ele é um ser único que ele precisa de um atendimento integral. Então, é educação, é saúde, é serviço social, né? Etc. E aí eu disse, não, a dona Bernadette é a pessoa ideal para ser a diretora do CAIC, eu só vejo a dona Bernadette. Eles olhando para o senhor e o senhor olhando para a Bernadette. Aí eles pegaram e disseram assim, não, nós escolhemos uma outra pessoa. Aí eu pensei, meu Deus, quem foi que eles escolheram? Eu disse, quem foi que vocês escolheram? Aí eles viraram para mim e disseram, tu? Eu tinha 27 anos na época. Novo. Era um menino, um jovem, né? Olha só, o jovem de 26, 27 anos. Eu acho que eu tinha 26 ou 27 anos. Para comandar um projeto daquele? Eu disse, mas gente, é muita coisa. Não, tu és dinâmico, tu já mostrou isso lá na Anabem, porque eles pegaram a referência do que eu tinha feito na Anabem. Tu é a pessoa ideal para ir lá, tu és criativo, tu és trabalhador, tu vai fazer um grande trabalho lá. E como eu nunca fugi, né, da responsabilidade, lembra lá quando o Padre Hélio disse, vamos na rádio, e tu vai lá na rádio comigo, que eu não fugi? Eles falaram, eu disse, tá, se vocês confiam, eu vou precisar muito do apoio de vocês, mas eu vou. E eu fui. E nós começamos lá no dia 1º de agosto de 1994. E assim, né, Patrícia, você que está acompanhando aí, se tem uma coisa na minha vida que eu tenho muita satisfação de dizer que eu fui, é ter sido diretor do CAIC. É uma coisa assim que me trouxe uma experiência de vida, uma experiência educacional, uma experiência afetiva, uma experiência humana espetacular. Da carreira do senhor, a maior paixão do senhor foi o CAIC? Sem dúvida nenhuma. Foi, né? Assim, né? Porque depois eu fui secretário de assistência social, né? Acho que fiz um grande trabalho, né, a ponto que me elegi como vereador mais votado do município de Navegante em 2004, a partir desse trabalho. Fui secretário de educação do município e tenho muita alegria de dizer quantas creches, escolas nós abrimos, como a gente fez na educação do Navegante. O prêmio lá em Brasília, não foi? Sim, nós fomos reconhecidos, né? No caso, o prefeito, né? O Deba, prefeito amigo da criança, né? Depois, como prefeito, né? Tudo que a gente fez na área educacional, na saúde, pavimentação de ruas. O trabalho do senhor lá no CAIC chegava no Pontal, em mim. A gente ouvia falar do senhor, do trabalho que o senhor fazia no CAIC no Pontal. Tem um cara lá, um tal de Roberto, que um amor pelas crianças, assim, uma coisa incrível. Porque assim, ó, hoje talvez as pessoas olhando para a realidade de Navegantes, com o orçamento que Navegantes tem hoje, que o orçamento de Navegantes hoje chega a 800 milhões, parece, né? Tá chegando próximo a isso, né? As pessoas não conseguem compreender as dificuldades que nós tínhamos lá em 94 para manter uma estrutura como aquela. Nós começamos com 600 alunos, tá? Em 4, 5 meses já virou para 800 alunos. Porque isso na década de 90. O CAIC era uma referência, né? Oferecia uma série de serviços, todo mundo queria estudar lá. Aquela região toda ali foi estudar no CAIC, né? E nós tínhamos creche, né? Educação infantil, creche, maternal e pré-escola. Nós tínhamos o ensino fundamental e nós tínhamos os alunos que ficavam conosco durante todo o dia. Sabe? Aquele aluno que às vezes a mãe não estava em casa, a mãe trabalhava, às vezes até por condição social mesmo, né? Quantas vezes eu vi assim, por exemplo, a criança ficar me olhando, porque tinha um grupo que almoçava no CAIC, e ela me olhando porque em casa também não tinha comida.
E aí eu ia lá, pegava essa criança, trazia para o refeitório e ela almoçava ali conosco, né? Sim. Depois eu vi, por exemplo, que tinha criança que ia para a escola sem comer nada. E aí eu vi a necessidade da gente fazer um café da manhã para essas crianças para que elas pudessem estudar com dignidade. E aí eu corria nas padarias, a gente conseguia os pães, etc e tal, e comprava doce, e comprava manteiga, e comprava margarina, e comprava café, e aí fazíamos o café para essas crianças todas que a gente já conhecia na comunidade, que não tinham essa condição, que iam para a escola sem tomar um gole de café, sabe? Então, assim, a gente foi abraçando essa comunidade e aí esses alunos que precisavam ficavam no outro período e aí nós tínhamos projeto de escolinha esportiva, nós tínhamos coral, nós tínhamos atividades culturais. A Ilva, por exemplo, trabalhou comigo lá no CAIC. A Ilva do Jacaré, Jacaré. tão conhecida em Navegante, né? Uma Querida, pessoa né? querida e criativa. Nós montamos, ela levou a experiência exatamente do bairro São Ela Pedro. era de artes, né? Ela levou a experiência exatamente do bairro São Bairro São Pedro, Pedro. do Pontal, Uhum. o boi de mamão. Boi de mamão. Nós criamos o boi de mamão Que lá. o Chico fazia. A gente criou o boi de Sim. mamão e toda uma história ali cultural, etc e tal, que a gente foi colocando. E aí o CAIC foi crescendo, a comunidade foi amadurecendo, foi evoluindo, melhorando. Eu cheguei lá no bairro Nossa Senhora das Graças, boa parte das ruas tinham um esgoto a céu aberto. Valas abertas, etc e tal. Hoje é um bairro totalmente urbanizado, ruas calçadas, etc. Então, as pessoas que de repente hoje chegam a Navegantes, estão morando há pouco tempo em Navegantes, não conhecem essa história, sabe? E isso foi um marco na educação de Navegantes, o CAIC foi um marco. E aí eu fiquei lá até 96, né? E de lá eu vim ser diretor do CAIC de Itajaí. Ah, isso. E por coincidência, assim, o CAIC de Navegantes estava fechado em 94, o CAIC de Itajaí estava fechado em 96. Nossa, E aí, de Navegantes foi ativado primeiro do que o de Itajaí. E aí nós abrimos o CAIC em 97. 97. Eu, juntamente com a irmã Zélia Buzarello, fomos os primeiros diretores do CAIC de Itajaí. E aí eu comecei de novo o mesmo trabalho que eu tinha feito em Navegantes, né? Com um pouco mais de condições, lógico, né? Porque Itajaí tinha muito mais arrecadação, tinha muito mais condições financeiras, tá? Mas o mesmo desafio chegar numa comunidade que não nos conhecia, numa comunidade que não tinha envolvimento com as unidades escolares, e nós começamos a fazer o trabalho e trazer a comunidade. Mas nós vamos continuar essa história daqui a pouquinho. Agora vamos dar uma parada e vamos receber o nosso amigo Jonas de Souza, vereador de Navegantes. Voltamos já. Voltamos então aqui agora com a presença do nosso querido vereador Jonas de Souza. Meu irmão, obrigado pela presença no primeiro episódio do podcast do Catarina. E estávamos aqui falando o prefeito do CAIC. Quero falar então do CAIC de Itajaí, mas antes de falar do CAIC, quero saudar aqui o meu irmão Jonas, né? Satisfação enorme estar com ele aqui. Nós temos uma história muito semelhante, né? Uma infância vivida lá no interior de Biguaçu e de Tijucas. E, ao mesmo tempo, também, ele seguiu meus passos, foi para o seminário, né? Trilhou seus caminhos, depois trabalhou em Florianópolis e veio para Itajaí. E aí as nossas histórias se cruzam, porque enquanto eu estou fazendo esse trabalho lá no CAIC de Itajaí, ele está fazendo um trabalho também bonito na Igreja da Fazenda, nas escolas ali no bairro Fazenda, e depois ele vai falar sobre tudo isso. Mas voltando à questão do CAIC de Itajaí, a gente fez um grande trabalho ali. Quando nós chegamos, a comunidade tinha uma grande desconfiança e a gente teve que adquirir essa confiança, conquistar essa confiança da comunidade, dos pais, e a gente trouxe as famílias para dentro do CAIC. Nós fizemos ali muitos eventos. Que bairro que era? Que é em Itajaí? No Promorá. Ah, Promorá. Cidade Nova. Ah, sim, Promorá. No Cidade Nova ali. Cidade Nova. E nós fizemos um trabalho ali de envolvimento com a comunidade, muitas atividades que os pais vinham fazer na escola, participar junto com os filhos. E aí foi uma grande revolução, um grande trabalho. Ficamos ali durante 4 anos e eu lembro assim da despedida, né? Porque em 2000
quando a gente iria retornar para Navegantes, no final de 2000, todo ano a gente fazia uma apresentação de Natal. Sim. Um grande evento de Natal, com apresentações de teatro, música, dança. E aí, naquele ano, né, eu sabia que era o último Natal que eu ia fazer, foi a despedida da comunidade. E aí a comunidade inteira chorava. A nossa saída dali, e eu retornei para Navegantes em 2001, para ser secretário de assistência social. Mas foi um trabalho muito bonito, tenho muita saudade daquela comunidade, deixei ali muitos amigos, foi muito bacana tudo que aconteceu. Legal, cria um elo, né? Cria um elo com as famílias, com as crianças, né? E Jonas, tu, nesse momento, você já tinha saído do seminário e já estava em Itajaí, trabalhando? Na verdade, Não? na verdade assim, né? Eu saí do seminário, fui para Florianópolis por um período, trabalhei lá, só que a gente tinha uma Tu pessoa... passou por Floripa também, isso não sabia. Passei, morei 2 anos lá, né? E depois nós temos uma pessoa que era o Padre Hélio, que era o pároco lá de Navegantes. Quando o Roberto foi para Navegantes, ele era o pároco de lá. E aí depois ele veio morar e trabalhar aqui em Itajaí, na paróquia da Fazenda. Então, ele, na verdade, foi esse elo de nós virmos para Itajaí. Naquele período, a minha mãe também veio para Itajaí. E aí a gente acabou vindo para cá também, lá no início, no início da década de 90, né? Ali a gente veio para Itajaí. E ali já começamos a fazer um trabalho, juntamente na igreja, até pela questão da proximidade de amizade ali com o Padre Hélio na igreja, né? E depois também eu casei, acabei, ela era professora, acabou se tornando depois diretora da Escola Gaspar da Costa Moraes, que na época a escola era estadual, depois foi municipalizada. Sim. Mas por um bom tempo... O prefeito quem era nessa época? De Itajaí era o Arnaldo Schmidt. O Schmidt. Na época era o Arnaldo, né? Que era prefeito de Itajaí. E aí a gente começou a se envolver nos trabalhos sociais e acabou isso logo depois a gente tendo uma relação de amizade com algumas pessoas do grupo do PMDB de Itajaí, e acabou a gente iniciando esse trabalho junto também, partidariamente, junto do partido PMDB, e aí ficamos bastante tempo, assim, acho que eu fiquei no MDB, na época era PMDB, né? Na época era PMDB, e aí ficamos por um bom tempo, né? Até que veio a eleição de 94, né? Não, 96. 96. Aí acabou a gente perdendo a eleição, né? O Jandir Bellini ganhou. O Jandir o Bellini, primeiro mandato do Jandir. Isso, Uhum. No caso, ele era MDB e eu era do outro lado. Do lado. Ele era do PFL, né? E aí, na verdade, o Jandir acabou ganhando a eleição, né? O Jandir já tinha um PP nessa época? Sim, O Jandir já tinha sido candidato a prefeito e tinha perdido para o Arnaldo. Em ele perdeu a 92. primeira? A primeira ele perdeu para o Arnaldo, aí ele veio candidato a deputado e ganhou a eleição. 94. Aí em 94 ele ganhou a eleição, Não, né? em 96 prefeito. Isso. Aí o Arnaldo lançou o João Roberto e o Zé Dalsóquio para ser candidato, e aí ele perdeu a eleição. Foi uma eleição com uma diferença muito pequena, perdemos a eleição por 530 votos. Na época o voto era contado à mão ali. No Colares, Gabriel lá Colares. No Gabriel Colares. Nós iniciamos ganhando a eleição, chegou às 4 horas da manhã, eles viraram a eleição e ganharam a eleição por 530 votos. Faz parte da história, assim, mas na época foi dolorido, mas hoje faz parte da história, assim, muito legal, porque era contado cada resultado que saía, a torcida gritava, era muito legal, era um processo, assim, totalmente diferente agora, que acaba a gente não vendo, só aparecendo números, né, e na época era contado. Então, hoje é um resultado frio. Frio, né? Na época. E a época era... Aí todo mundo vinha ali pro Gabriel Colares, aí ninguém podia entrar, só os fiscais dos delegados de partido. Meu, era uma confusão. Mas a arquibancada era livre, não era? Ficava no meio, eu acho, né? Era, mas ficava lá no... Isso, ficava a apuração era no meio, né? E a arquibancada era para... Eu lembro do Tudeica. Isso, Aí lotava. E vereador, então, era uma grande confusão, porque as pessoas tinham que escrever o nome e o número do vereador.
E aí, às vezes, as pessoas não escreviam o nome corretamente. E aí os fiscais do outro partido, no caso, eles contestavam, né? Vamos dizer assim, o cara... Da ICA, né? Aí o cara escrevia DACA, né? Aí não queria aceitar. Não queria aceitar. Então era uma grande confusão. Tinha gente que anoitecia eleito e amanhecia não eleito. Não, meu tio foi assim, tadinho. E assim foram muitas. Sem contar, né, que às vezes também o voto é desviado, né? Não vou nem contar aqui as confusões que aconteceu. Porque, mas o tio da Ica, eu me lembro, eu era criança, chegou no pontal comemorando, né? Festa e tal, e amanheceu suplente. E assim, aquela eleição, assim, né, fora a história, assim, que a gente relata hoje, que faz parte da história de Itajaí, né? Mas aquela eleição foi uma das eleições que eu saí de uma visão que eu tinha da política para transformar ela numa visão mais profissional, assim. Ali eu comecei a entender o que era um processo eleitoral, o que se fazia para organizar uma campanha, as estratégias, porque nós perdemos a eleição para prefeito, mas a minha candidata a vereadora, ela foi muito bem votada. Quem era? Eliane Rebelo. Ela, na época, era coordenadora do CREA, né? Da educação da região da região. Então, a região estado, do né? a educação estadual, ela era dividida pelas cidades, assim, então tinha uma coordenação regional. E aí a ANFRA aqui tinha uma coordenadora que era ela, que coordenava todos os colégios estaduais. Sim. E aí a gente conseguiu, assim, criar um grupo político, fazer uma coordenação, uma organização. Então foi a primeira eleição que, até então, todas as campanhas que eu tinha participado era muito amador, era muito no sentimento. Então, assim, fazia as coisas pelo sentimento. E ali a gente já começou a entender um pouco de política, assim, na forma mais administrada, mais coordenada, Já tinha condições de fazer pesquisa na época? Ou era só de prefeito? Eram feitas, mas assim, não era com a frequência que é hoje, né? Às vezes até sem muita credibilidade. Por exemplo, assim, as pesquisas, às vezes, elas eram totalmente diferentes dos resultados. A pesquisa que o partido A divulgava era um resultado, partido B era outro totalmente contrário. Sabe? Então, assim, não existia muita credibilidade. Como o Jonas falou, né? As campanhas eram feitas muito na emoção, né? E não existia esse profissionalismo que hoje existe, né? Sim. Toda a equipe de marketing político, toda essa parte aí que hoje existe na campanha. Mas a emoção era grande, assim, a ponto, né, que a própria contagem dos votos era algo assim que a gente não pode nem imaginar como é que era e como é hoje. Né, que hoje é algo totalmente frio, né? Você abre ali um computador, etc e tal, e você acompanha o resultado ali. Então, todo mundo se reunia lá no Gabriel Colares, e lá realmente era a tristeza de um lado e a festa do outro, sabe? Normalmente, assim, ó, eram dois partidos, né? Então, cada lado da arquibancada ficava um grupo político, até porque senão a polícia no meio, tudo, porque senão dava confusão. Mas se pudesse ser filmado, né? Eu acho que não tem imagem, assim, mas era muito legal. E aí, às vezes, um começava comemorando e terminava chorando. E o outro começava chorando e terminava em festa. Então, assim, era algo totalmente diferente do que é a política hoje. Por exemplo, uma das coisas muito comuns nas eleições, nas campanhas políticas, eram os comícios. Os comícios eram verdadeiras festas, né? Com aquele negócio de bandeira, de fogos. Tinha música, show. Música. Até um certo tempo foi permitido os shows mícios, né? Que traziam artistas famosos para atrair o público. Eu me lembro, assim, de um show bem engraçado que nós trouxemos, né? Na Itajaí trouxe a Pepe e a Neném. Não sei se vocês lembram. A Pepe e a Neném. As duas irmãs. Vieram cantar aqui, estavam bem no auge, assim, sabe? Não, assim, mas bem engraçado. E os comícios eram muito legais, assim, porque
tinha desde o candidato preparado até o não preparado. Vamos dizer a palavra mais feia, né? Sim. E aí saiu as maiores barbaridades, assim, nos comícios, música que nunca deveria ter sido cantada, mas eram cantadas, gente que falava besteira, enfim, era uma coisa à parte. Os anos 90 inteiro, por assim, tá? 2000 começou a mudar. Aquela eleição de 96 ficou uma frase que até hoje não é esquecida, que o Zé Dalsóquio era o vice do João Roberto e ele falava o número 15. E isso ficou uma marca, assim, o meu número é 15, meu número é 15. E todo mundo falava, sempre brincava com essa questão do número 15, né? Então... Irmão do Guto, esse seria, não? Não, é o tio do Guto. Tio do Guto. Tio do Guto. O seu Zé é uma pessoa especial, um cara nota mil, né? Cara. Um cara muito gente boa. Então, assim, tinha essas particularidades de campanha, né? E voltando no que nós estávamos falando anteriormente sobre o Caique, eu fiquei no Caique até 2000. Em 2001, eu voltei para Navegantes, fui secretário de assistência social durante 4 anos e fui candidato a vereador. Aí o Deba já tinha sido eleito em 2000. Isso, 2000, o Luiz Gaia foi prefeito de 97 a 2000. O reloginho era o símbolo do Gaia, lembra? É. Hora de mudar, né? O reloginho. E o Deba voltou em 2001. A primeira, que foi uma campanha em Navegantes totalmente assim diferenciada, porque normalmente Navegantes eram 2 ou 3 candidatos. Sim. E naquela campanha eu acho que nós tivemos 7 ou 8 candidatos. Nossa. Então assim, houve uma divisão de forças, né? E o Deba, que era mais conhecido, já tinha sido prefeito, né? Foi e ganhou as eleições. Em 2000 ele retorna. E aí ele me convidou para voltar para Navegantes. Sim. Eu fui ser secretário de assistência social, fiz um trabalho. Em 2004 fui candidato a vereador e fui o vereador mais votado da cidade. 1.875 votos. Foi muito voto na época, né? Que na época era em torno de 9 e pouco por cento do eleitorado. Né? E foi a primeira vez que eu lembro, prefeito, de ver o vereador depois colocar a placa agradecendo. Foi o Roberto? Sim. Aí, Navegantes, que eu me lembro, foi o primeiro. Foi ideia do Jonas essa. Foi. Ideia do Jonas. Aí a gente fez a eleição, aí eu fiz essa quantidade grande de votos, né? Aí o Jonas disse assim, mano, tem que fazer alguma coisa para agradecer essa quantidade de votos que tu fez. Mas tu viu isso em outro lugar? Cara, a gente sempre assim, toda grande ideia, né? E seria uma maluquice minha se a gente não falar que toda ideia a gente se inspira em algo. Sim. Né? Muitas vezes é muito parecido, muitas vezes é um estalo daquilo, né? Então, eu gosto muito, assim, sempre de me inspirar em algumas coisas para fazer as loucuras, né? Então, assim, acredito que eu devo ter visto isso em algum lugar, alguma situação, né? Porque, assim, na verdade, né, quando acabou a eleição de 2004, né? 2004, né? Assim, na verdade, quem conhece o Roberto, né? E aí eu preciso fazer essa referência ao Roberto. Quem conhece o Roberto desde o início da carreira dele, o Roberto toda vez foi um cara muito diferenciado dos demais, né? Muito diferenciado, né? O Roberto toda a vida foi uma liderança, o Roberto toda a vida teve uma habilidade gigantesca em conduzir as coisas, então ele toda a vida foi um destaque em tudo que ele pegava para fazer. O Roberto tem um envolvimento, tinha uma habilidade muito grande, e aí a gente percebia esse talento no Roberto. Todo mundo que convivia com o Roberto via essa habilidade. Por mais que a gente é irmão, né? Além de ser irmão, a gente é muito amigo, né? E eu sou um fã, assim, admirador do Roberto da vida toda, na verdade, né? Porque o Roberto é um cara que foi bom prefeito, bom irmão, bom amigo, bom pai, ele é tudo bom, assim, sabe? É um cara que é fora da linha, assim, sabe? E aí o Roberto, a gente via nele essa habilidade, assim, sabe? Habilidade, assim... Como eu gostava muito dos bastidores, eu toda a vida gostei muito dos bastidores. Eu toda a vida acho que o meu talento nunca foi ser político. Meu talento, na verdade, que eu vejo assim, era cuidar dos bastidores. Eu gostava muito, cara. Eu gostava muito disso, né? E aí eu via essa habilidade no Roberto e via que precisava alguém fazer esse papel, que era, né, de direcionar o crescimento político dele. E tudo que eu via a possibilidade de fazer ele crescer, a gente tentava ajudar, né? É muito diferente hoje, porque hoje é muito fácil o cara ser conhecido.
Patrício, assim, a política de 2018 para cá, ela se transformou muito fácil. Tu identifica uma bandeira, uma necessidade, cria uma rede social forte, divulga ela, projeta ela e tu se torna conhecido Funciona. de uma hora para outra. Mas pegar Sim. um cara pobre, né, sem nenhuma possibilidade de remar contra a maré e tu fazer esse cara se tornar ser conhecido numa cidade como Navegantes, era difícil. Era muito difícil isso. Porque uma coisa é tu trabalhar e fazer um trabalho numa região ou num bairro. Tu se torna a referência daquele bairro, mas nós precisávamos fazer com que o Roberto se tornasse conhecido em Navegantes. Porque primeiro trabalho tu precisa ser conhecido, para depois tu ser admirado, seguido, Sim. né? E na época, assim, só tinha o quê? O jornal, né? A TV. Ou a TV, mas a TV era vamos dizer assim, era um meio difícil de acesso, né? E uma placa, um outdoor, etc e tal. E aí nós tínhamos feito a campanha toda sem recurso, a minha campanha de vereador, se eu contar para ti, tu vai rir, né? Por exemplo, todo mundo fazia camiseta na campanha. Sim. E a minha camiseta, sabe como é que foi? Eu fui lá na Equilíbrios com o Rogério, e aí eu cheguei lá e disse assim, ô Rogério, tu não tens aí umas camisetas para me doar? Ele disse, não, para doar eu não tenho, mas eu tenho ali umas camisetas que foram refúgio, que eu posso te vender bem baratinho. E aí eu Sério? peguei, cheguei lá, tá? E ele tinha a camisa furadinha, as camisas que não passavam na inspeção, vamos Sim. dizer assim, sabe? E aí eu comprei aquelas camisas furadinhas, Meu brancas, Deus. e aí eu escolhi a cor verde, porque as outras cores todo mundo já tinha, Sim. né? O Cidinho era uma potência, o Cidinho Lino era uma potência. o Lino era uma potência, o Joel, né? É. Todos eles que tinham assim mais recursos, etc e tal. E aí eu não tinha, aí eu escolhi a cor verde que ninguém tinha escolhido ainda, mas eu não tinha condições de comprar a camisa verde. O que eu fiz? Eu comprei a branca, que era baratinha, Sim. furadinha, etc e tal, e fiz a estampa em verde. Então, era Roberto 15615, tá? Um quadrado verde com o número. Isso, o nosso vereador, certo? E aí o que eu pude comprar Sim. daquelas camisas refúgio, vamos dizer assim, furadinhas, etc e tal, eu fiz, né, para a campanha, que naquela época podia, Sim. né? Hoje não pode, Não mais, pode mais. mas na época podia. E aí a gente fez a campanha desse jeito, assim, sem nenhum recurso, Caramba. tá? E aí fizemos a votação. E aí o Jonas veio com essa ideia, vamos fazer as placas para agradecer a tua votação. Eu disse, com que dinheiro? Ele disse, não, mano, eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar o dinheiro para fazer as placas. E aí ele arrumou o recurso, ele, né, montamos a arte, etc e tal, agradecemos, agradeço Navegantes, né, o vereador mais votado da história da cidade. Né? E isso pegou assim, o vereador Pegou. mais votado. Tanto né? que eu lembro, eu tinha 22 anos. E aí tá, aí nós fizemos esse agradecimento, Sim. tá? Só que aí teve uma outra situação que foi o seguinte, aí eu ganhei a eleição, né? Só que eu não fui ser vereador no primeiro momento. Eu fui ser secretário de Educação. E aí eu comecei... Segundo mandato do Deba. O Deba me deu apoio, muito apoio, tá? O Deba foi muito bacana. Ele disse, Roberto, eu quero que trabalhe, eu quero que faça trabalho, eu quero que revolucione a educação. E eu comecei a 120 por hora, eu ia para a Secretaria de Educação às 5 horas da manhã, eu atendia todo mundo. É impressionante o Roberto, o Jonas também. Eles conseguem dormir 5 horas por dia. Isso também é assim, né, Jonas? E aí assim, ó, eu abri creche no município inteiro. Todos os bairros passaram a ter creche, não tinha construção própria, nós íamos lá, alugávamos um imóvel e abríamos uma creche e atendíamos as crianças. E aí fazíamos as adaptações, etc. E tal. E aí esse trabalho da educação também repercutiu. E aí teve um deputado, certo? Que pegou e tinha um prêmio a nível de estado, tá? A nível da Assembleia Legislativa, que é o Nelson Guetem. O Nelson, sim. Irmão do deputado Jorge Guetem, tá? E aí ele pegou e passou na Assembleia esse prêmio para a minha pessoa. Que legal. Eu ganhei um prêmio como referência na educação. Eu sabia que tinha sido o Nelson. Foi o Nelson que fez a indicação. É uma medalha, né? Uma medalha, tem um livrinho, tudo, né? E aí nós fomos lá na Assembleia receber o prêmio. O Nelson convidou,
né? Eu levei algumas pessoas de Navegantes, né? Nós fomos lá receber o prêmio. Recebi o prêmio, etc e tal, bateram uma foto, eu com a medalha, etc e tal, lá recebendo o prêmio. Lá vem ele de novo. Ô, mano, nós temos que fazer uma placa dessa tua conquista. Eu disse, cara, como? Não tem dinheiro pra fazer isso, cara. Ele pegou e disse assim, não, eu vou dar um jeito. Eu vou arrumar o dinheiro para fazer as placas. Lá, Navegante de novo, cheio de placas, né? Eu recebendo a medalha, etc e tal. E aí, tudo isso deu uma projeção. Cortar um pouquinho aqui o Roberto para contar as coisas engraçadas, né? Aí a falta de recurso, porque assim, aí a gente fez um orçamento, né? Eu acho que era 20 placas, porque a gente colocou em cada bairro uma placa, né? E aí a falta de recurso, né? Nos 2 eventos das placas, a gente pegou e era muito caro os outdoor, muito caro o material. Aí a gente vai pegar, vai mandar na gráfica fazer o papel. Vamos fazer papel, que é mais barato, e vamos nós fazer mesmo, vamos colar, vamos botar escora de eucalipto, e aí nós vamos comprar o madeirite, né? E aí a gente vai colar. Tá, beleza, ideia fantástica. Aí nós compramos aquele madeirite rosa, aquele madeirite rosa. Tu tu seca, fica bonitão, né, cara? Aí tá pegando, botamos ele nas placas. Cara, quando choveu, ele ficava todo rosado. O Roberto ficava todo rosado. Secava, ficava branco. Mas quando chovia, cara, ele ficava só em rosa. Faz parte aí das histórias. E aí, assim, todo esse trabalho, né, o que eu já vinha fazendo no CAIC, aí o trabalho na assistência social, a eleição de vereador, o trabalho na educação, deu uma projeção. Sabe? E aí, sabes, quando a gente cresce, isso também causa alguns, né, adversários de graça, vamos dizer assim. Passam a te ver como um inimigo. Não é minha intenção aqui falar sobre isso, né? Mas aí começou esse clima político, e aí eu fiquei 2 anos na educação, e eu voltei para a Câmara. Aí eu achei assim, eu cumpri a minha missão na educação. Nós tínhamos aberto já creche em todos os bairros do município, onde tinha falta de vaga de escola, nós alugamos escola particular, que transformou em escola municipal, enfim, fizemos uma revolução. Cumpri a minha tarefa, vou voltar para a Câmara. E aí voltei para a Câmara Municipal, só que aí, infelizmente, a convivência política não foi mais a mesma, e eu me tornei oposição. E em 2008 eu fui candidato a prefeito, e aí é que você tem saudade dessa campanha. E aí você foi para o PSDB daí? Aí eu saí do MDB em 2007, Sim. E eu saí em fevereiro. E em maio eu me filiei no PSDB. Que tinha um vereador, Vavá. O vereador Vavá, isso. Aí passamos a ter 2 vereadores, né? E aí nós começamos a um projeto para a eleição majoritária. E aí entra o Jonas de novo, porque eu dizia assim, ó, eu tenho que ser candidato pelo PSDB. Por que eu tenho que ser candidato pelo PSDB? Aí foi a estratégia política. Sim. Porque o 45 já era muito conhecido em Navegantes. O 45 tinha tido candidato a prefeito 2 vezes e com a votação boa. É o Nardelli? Isso. E só que nós precisamos ter pelo menos mais um partido aliado para que a gente tenha um grupo mais forte, um grupo mais sólido. E aí entre o Jonas, né, que aí nós formamos um segundo partido que foi o PSL. Né? E aí entra o Patrício, que aí também foi candidato pelo PSL. Mas em 2008. Assim, vocês pegaram um partido que não existia. Sim, mas não tinha ninguém. Eu me lembro que as primeiras reuniões lá na associação, na Rua do Vica. Isso. Não, banco de madeira. Isso. E o Jonas falando. Na Gracilides. Isso. E de repente senta um cara do meu lado que eu não conhecia bem, né? Sabia que era da família ali e tal, que o Donizete senta do meu lado e ele olha pro lado. Tudo bom? Tudo bom? Vai ser candidato? Eu digo, não sei. Tu vai ser candidato? Ele também não sei. E se tornou um dos maiores vereadores que nós tivemos, né? Sim. Mas deixa eu contar a história. Até porque hoje, assim, eu tive a alegria hoje. Mas olha, foi uma obra, Jonas. Eu tive uma alegria de encontrar uma pessoa muito especial hoje. Mas muito especial. Que fazia muitos anos que eu não a encontrava.
a dona Selma do Seu Vica. Sim. A dona Selma está com 90 anos e hoje eu fui no mercado e ganhei o meu dia, a minha semana, o meu mês. Né, que eu queria muito encontrá-la. Mas eu não queria também invadir a privacidade dela porque ela está com 90 anos. Sim. Só que hoje eu tive a satisfação de encontrá-la no mercado. Que legal. E aí, eu conversando com a dona Selma, a gente se abraçou, a gente chorou, a gente lembrou as histórias. E aí ela disse assim para mim, assim, ó, uma coisa muito interessante, que eu sou obrigado a contar aqui. A dona Selma, ela disse assim para mim, pois é, né? Inclusive lá quando a gente começou esse projeto todo, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, ó, eu tenho pena de vocês. Eu tive lá no comitê de vocês. Meu Deus, o que é aquilo? Que pobreza é aquela? Vocês nunca vão ganhar uma eleição desse jeito? Aí ela disse assim para mim, assim, ó, e nós ganhamos, né? Eu disse, sim, a gente ganhou. E ela está se referindo à eleição de 2008. Né? O PSDB já era um partido que tinha uma certa estrutura em Navegantes. Sim. O 45 tinha sido trabalhado, né? Tinha sido votado. O Jonas veio com toda essa vontade dele, formou o PSL que você fez parte, Donizete, a Chica do Caíque, né? E tantas outras pessoas. Né? E aí, na campanha, eu lembro bem, quando a gente falou sobre o PSL, eu dizia na Câmara, que eu estava na Câmara, eu dizia assim, ó, nós vamos eleger um vereador no PSL. E alguns vereadores, que eu não vou citar o nome para ele não ficar chateado comigo, até riram de mim. Ele dizia assim para mim, o Tese é doido, rapaz. Um partido daquele, partido desconhecido, um partido que nem existia em Navegantes. Como é que vocês vão querer tudo novato. Eleger um vereador? Só tem gente nova lá que nunca fez nada na política. Aí eu disse, ó, nós vamos eleger um vereador. Dito e feito, a gente elegeu o Donizete. No processo eleitoral ali, de composição em 2008, aí nós tínhamos o PSDB, tínhamos o PSL, e quando chegaram nas convenções, a gente trouxe o PP, que aí o Emílio se tornou o vice, e nós trouxemos também o DEM, o antigo PFL, que se transformou em DEM, e que hoje é o PSD, né? E a gente trouxe o DEM. Então, quem não tinha nada... passou a ter 4 partidos. Só que nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições, etc. E aí nós fomos buscando mais pessoas, sem recursos, como bem disse a dona Selma hoje para mim, né, num comitê lá, numa rua, né, tu lembra bem como é que era a rua, né? A rua Gracilides, que depois a gente ganhou a eleição e transformou ela numa grande avenida em Navegantes, né? Mas na época era só barro, lama. Os carros ficavam entolados. Os carros ficavam atolados lá, etc e tal. Mas nós tínhamos gente, sabe? O grande diferencial do nosso projeto foi exatamente isso. As pessoas. As pessoas abraçaram o projeto, confiaram no candidato, viram uma luz para Navegantes, viram que ia ser a grande transformação da cidade. Sabe? Acreditaram nisso. O povo queria o Roberto prefeito. E a gente fez acontecer, né? Fizemos a campanha, ganhamos a eleição e fomos para a prefeitura e fizemos a grande mudança. Que talvez algumas pessoas não entendam, né? O que aconteceu em Navegantes a partir de 2008, mas a cidade, ela mudou totalmente e mudou em todos os sentidos. Eu tenho acompanhado ultimamente, Patrício, e você que está nos acompanhando, né? Uma onda de violência que hoje está acontecendo em Navegantes. Né? E nada acontece por acaso. Quando nós pegamos a prefeitura de Navegantes em 2008, o número de assassinatos anual em Navegantes era de em torno de 30 pessoas todos os anos eram mortas, assassinadas em Navegantes. E nós fizemos um trabalho que foi em 2 linhas. Porque segurança pública, quem entende de segurança pública, sabe que não é possível só trabalhar um braço. Não. Tem que trabalhar os 2 braços. De um lado, as forças de segurança, que envolve polícia militar, polícia civil, polícia penal, guarda municipal, enfim, as forças de segurança. Aquilo que trabalha para que
a repressão aconteça, para que o bandido seja preso, para que aquele que quer fazer mal à sociedade seja retirado do convívio da sociedade. Mas isso não é o suficiente. A gente precisa trabalhar a outra situação, que é exatamente dar oportunidade para as pessoas. Fazer um trabalho voltado para o ser humano. E aí que nós tivemos o grande sucesso em Navegantes, porque nós fizemos esse trabalho. Nós fizemos um trabalho grandioso na educação, de oportunidade na área educacional, de vaga, de qualidade de ensino, de assistência ao educando, de melhoria das unidades, de apoio e carinho aos profissionais da educação. Nós fizemos um trabalho na saúde para que as pessoas tivessem acesso à saúde. Nós fizemos um trabalho na área esportiva com projetos de esporte, na hora de lazer, na área cultural. Nós fizemos um trabalho de iluminação pública que também reflete na questão da criminalidade. Nós fizemos um trabalho de melhoria dos bairros para que as pessoas que moram lá no bairro se sentissem valorizadas. Criamos infraestrutura, a ponto que tem bairros e Navegantes que nós fizemos toda a pavimentação dos bairros. A macro. Macro drenagem, drenagem, pavimentação. Por exemplo, bairro São Paulo, nós pavimentamos todo. Bairro Nossa Senhora das Graças, nós pavimentamos todo. Comunidade do Porto das Balsas, nós pavimentamos toda. Boa parte de São Domingos, nós pavimentamos. Boa parte de Machados, nós pavimentamos. Levamos pavimentação para os bairros do interior. Aquelas ruas ali nas proximidades do aeroporto, que eram todas ruas de barro e lama, foram todas pavimentadas. Então, esse trabalho que nós fizemos de infraestrutura, de investimento na educação, de investimento na saúde, de investimento em iluminação pública, de investimento em projetos sociais, artísticos, culturais, refletiu também na segurança pública. Sim. E aí assim, ó, pode pegar os índices, tá? De 30, 28 assassinatos que nós tínhamos por ano em Navegantes, foi reduzindo. 14, 12... Praticamente, quando nós terminamos o nosso governo ali, nós estávamos em torno de 6 assassinatos por ano em Navegantes. Então, esse foi um trabalho que foi feito, que muita gente não conseguiu perceber, mas que foi um trabalho grandioso que se refletiu na questão da segurança pública. E hoje nós estamos tendo problema com segurança pública, precisa-se trabalhar os dois braços novamente. Só repressão não precisa não sim ter polícia qualificada, polícia treinada, polícia incentivada, né? Mas nós precisamos também cuidar das pessoas. Nós precisamos ter trabalho social nos bairros, nas comunidades, principalmente naquelas comunidades que têm mais carência, naquelas comunidades onde as pessoas se sentem mais desprotegidas. Nós precisamos desse investimento. Mas, prefeito, antes vamos voltar àquela campanha que foi uma coisa incrível, né, cara? Foi um fenômeno aquela campanha. O povo queria o Roberto, né? É impressionante. O povo ia lá pedir para botar a bandeira, né, Jonas? Mas vamos, Jonas, falar sobre a bandeira, a estratégia e como você teve essa ideia. Porque a cidade ficou amarela, né? De bandeiras do 45. Ô Patrício, na verdade, todas as ideias que alguém possa ter, ou grande ou pequena, né? Ela se faz pela necessidade. E quando a gente tem necessidade, a gente começa a botar a cabeça a pensar, né? E aquela campanha, ela foi uma campanha de muito sucesso, mas o início dela foi uma campanha muito difícil. Né? Muito difícil. Nós tivemos muitas dificuldades na construção do processo de organização da campanha, de fazer a campanha acontecer. E muito simples, né? Pela falta de recurso. Nós não tínhamos nada de recurso. Né? Então, naquele período, as campanhas eram muito longas, né? Diferente de agora. As campanhas, naquela época, praticamente demorava quase 90 dias. Né? Então era uma campanha muito demorada e que recurso financeiro fazia muita diferença, porque com recurso financeiro tu tinha uma grande visualização, né? E na época, por mais que nós tínhamos um cenário político que era muito favorável a nós,
Mas a gente entende que uma campanha sem visualização e sem estrutura, ela acaba se esvarindo, na verdade, né? Começa de um jeito e termina de outro, né? E essa era a grande preocupação nossa daquela campanha. E a gente, no início da nossa campanha, a gente cometeu um erro de querer medir força com uma estrutura financeira que era uma disparidade. Então, assim, a gente conseguia colocar um MDB veio pesado. a gente conseguia colocar um outdoor e colocava um perfurate. Eles colocavam 100. Sim. Então, eles tinham uma estrutura de cargo comissionado, financeiro, grupo, organizado. Então, assim, e nós não tínhamos possibilidade alguma de competir com eles. O pessoal tem uma ideia. De 10 vereadores, eles tinham 7. 7 vereadores, né? Sim. Na verdade, uma potência. Na verdade, quando eles ganharam a eleição, eles ganharam com 8, né, Roberto? Olha só. Quando na eleição. Não, é que Navegantes naquela época tinha 9 vereadores. 9 vereadores, né? 9 vereadores. Então, não era 10? Não, era 9, né? Aí tinha o Emílio, o Luizinho e o Vavá. Né? Ah, sim. Isso. Certo. Aí, quando eu fui para o PSDB, aí nós nos tornamos 4, né? Mas assim, eles tinham a maioria, né? E como o Jonas falou, a gente não tinha condições de competir. Não. Aí que o Jonas teve a feliz ideia da bandeira. E aí o início da nossa campanha, nós tentamos, de uma forma estratégica errada, competir com eles na questão de divulgação, na questão de imagem da nossa campanha, da mesmo formato que eles, né? E aí chegou um certo período ali da campanha, quando chegou ali na metade da campanha, antes da metade talvez da campanha, talvez metade da campanha, nós não tínhamos mais nenhum recurso, não tinha mais nenhuma visualização da nossa campanha na rua, eles estavam passando por cima de nós assim de uma forma muito forte, né? Muito forte. E aí, num dia assim de grande angústia, tristeza, quando a gente pensa que as coisas não tem mais como transformá-las e como fazer elas acontecer, e tu estava perguntando de onde é que veio a ideia, né? E foi num momento assim de muita angústia minha, né? Eu cheguei, na época, Patrícia, eu morava lá em Balneário Camboriú. Saí de Navegantes, o último compromisso que eu tive em Navegantes era quase 10 horas da noite. Quando eu cheguei em Balneário já era quase 11 horas da noite. E aí é um dia daquele que a gente não consegue dormir, angustiado, triste, né? E aí eu tomei banho e fui para a sala para tentar assistir um filme. Na verdade, essa era a minha intenção. Esquecer um pouco a tristeza, as angústias e assistir alguma coisa que me desse prazer. E aí, na época, né, os filmes eram em videocassete, né, em fita, né? E aí, cara, eu fui, assim, pegar um filme para assistir e eu tinha ali O Gladiador, tinha uns filmes, assim, que eu gostava muito de assistir, que eles acabavam sendo motivacional. Eu fui e busquei aquele filme chamado Patriota? O Patriota, né? O Patriota. E aí eu botei aquele filme para assistir e ali conta a história, né, da libertação dos Estados Unidos com a Inglaterra, então a luta deles para se libertar da Inglaterra e aí se transformou numa guerra, né, com o Mel Gibson, enfim. E aí o Mel Gibson estava com a batalha perdida, estava com a guerra perdida, né, o exército inglês estava passando igual uma máquina por cima deles. E aí, numa das batalhas que ele estava perdida, ele pega, no decorrer do filme, ele pega a bandeira americana e começa a reconstruir a bandeira, assim, costurar essa bandeira, fazer essa bandeira novamente e tá. E quando ele chega nessa batalha, ele pega, bota essa bandeira numa ponta de uma vara, sai a cavalo e vai até em cima de uma montanha, e isso acabou entusiasmando os soldados, né? E acabaram ganhando essa batalha, e dali para frente eles foram toda a vida ganhando batalha, até conseguir o objetivo deles, que era libertar os Estados Unidos da Inglaterra. Diz, puta, eu vou criar essa bandeira lá em Navegantes. Pai, eu vou pegar, vou fazer essa bandeira e nós vamos ter um símbolo, vou construir um símbolo da nossa luta, né? A ideia era criar um símbolo da nossa luta, né? Só que aí, eu tenho um irmão que ele é muito entusiasmado. Ele é o cara mais entusiasmado do mundo.
Eu todo empolgado, né? Como sempre, que eu tenho uma ideia, eu acho que a ideia é fantástica, eu acho que todo mundo tem que pensar igual a mim. Esse é um grande mal meu, porque eu conto uma coisa, acho que todo mundo tem que pensar igual. Contei pra ele, ele disse, tu tá maluco, isso não vai dar certo, isso vai funcionar, tu é louco da cabeça? E aí já me xingou, disse, não, vai dar certo, vai dar certo. Só que também, eu tenho entusiasmo, mas eu também tenho uma teimosia. É que existe as pessoas teimosas, mas aí existe eu, que sou mais teimoso do que os teimosos. E aí eu botei isso na cabeça. Botei na cabeça que ia dar certo, que ia dar certo. Foi lá e comprou vários rolos de TNT. TNT. Ô, Patrícia, não, aí eu pego e faço uma reunião. TNT amarelo. Aí isso era no sábado à noite. No domingo, eu já marquei uma reunião domingo à tarde para nós falarmos sobre a grande ideia das bandeiras. Aí eu cheguei na reunião, falei, não, nós vamos botar 1000 bandeiras, eu falei na reunião, 1000 bandeiras. Ele assim, se tu botar 100, tu já tá feliz. Já fica feliz se botar 100. Vai lá, faz 100 bandeiras então para fazer, que isso não vai dar certo. Eu peguei o único recurso que eu tinha, não tinha mais nada, só tinha aquele recurso, né? Comprou tudo TNT. Fui lá e comprei tudo de TNT. TNT amarelo. Amarelo. Fui lá e comprei tudo de TNT amarelo. Aí eu pensei, vou fazer uma forminha de serigrafia com o número 45. E aí ele queria que fizesse a bandeira azul, não queria amarela. Amarela, Roberto, igual a cor do Brasil. Não, isso não vai prestar, tem que ser amarelo. Não, fui lá, comprei um pedacinho azul para agradar ele. E aí fiz a serigrafia em cima. Só que eu sabia, se botasse... Não dá certo? Não dá certo? Aparece. Claro. Não aparece? Aí disse, não prestou. Rasguei e joguei fora. Ele pegou e aí foi lá e pintou o de amarelo em cima do azul. Claro que não aparecia. Entendeu? Virou um aí ele ganhou a ideia. Porque tem que ser amarelo. Aí tem que ser amarelo. Porque aí pinta de azul. Pinta de azul. Aí eu peguei, fui lá e cortei as bandeiras, cortei todo o TNT, fizemos uma tela, tudo manual. Tudo manual. Tudo o pessoal fazia. Tudo manual. Tu sabes? Tu participasse? Aí, digo, como é que a gente vai fazer? O master era caro pra caramba. Digo, não, nós vamos cortar bambu, que lá na reta das pedreiras tenha à vontade. Bambuzal. Vamos cortar bambu e vamos grampear na ponta do bambu. Mas a princípio a gente pensou assim... Se fosse hoje era crime ambiental. Ainda bem que não era, né? A princípio a gente pensou assim, não, vamos fazer para... E aí cortamos bambu, a equipe cortava bambu. Final da história. A gente pegou e fez no primeira remessa, no primeiro final, porque aí a gente combinou ali no domingo, passamos a semana à noite fazendo isso, e tinha dia que ficávamos até 2 horas da manhã fazendo, uma equipe vinha, gente voluntária, muita gente voluntária, gente voluntária, para pregar, as mulheres pregavam, o homem cortava, enfim, o homem cortava bambu, as mulheres cortavam, era uma equipe grande lá de gente voluntária, louco igual a gente lá, que queria que as coisas acontecessem. E aí, até então, assim, a gente faz a ideia, mas a gente fica apreensivo. Se chegar e não dar certo as bandeiras, ninguém querer, cara. Mas beleza, nós fizemos 700 bandeiras. 700 bandeiras, botamos em cima dos caminhões, roubamos caminhão emprestado, botamos caminhão na rua, vamos levar. Para onde é que nós vamos botar as primeiras bandeiras? Vamos fazer o seguinte, vamos para onde a gente é mais forte. Vamos para o bairro São Paulo botar bandeira, porque no bairro São Paulo todo mundo queria nós. Aí eu disse, vamos pro bairro São Paulo. Domingo à tarde. Não, começamos de manhã. Começamos domingo de manhã. Não, começamos sábado de manhã. Aquele final de semana enchemos o bairro São Paulo Começamos de bandeira. Sábado. As pessoas corriam atrás de nós para pedir a bandeira. Pedir a bandeira. Sabe? Era assim, uma coisa louca. Aí assim, ó, nós colocamos as bandeiras no final de semana, tá? Enchemos o bairro São Paulo de bandeira. E olha só a ideia do outro lado. Eles iam lá nas casas e compravam a bandeira. Para tirar a nossa bandeira. Olha só, olha que loucura. Eles iam lá e compravam, pagavam a pessoa. Não, eu quero comprar essa bandeira tua ali. Pagavam e tiravam a bandeira. Tá, mas isso foi a primeira coisa. Mas assim, não deram conta, porque aí eles tiravam uma e botavam duas. Tiravam uma e botavam duas. Mas aí vem a segunda questão. O nosso pessoal esqueceu que todo o material que produzia
tinha que botar o CNPJ da coligação. Ah, foi. E não botaram o CNPJ da coligação. Aí, como eles não estavam dando conta de pagar para tirar a bandeira, eles foram na Justiça Eleitoral, fizeram a denúncia porque não tinha o CNPJ. Nós tivemos que recolher todas as bandeiras. Só que o efeito Só foi que contrário. quando isso aconteceu, já tinha mais de 7.000 bandeiras colocadas. 7.000? Ah, já tinha uma Meu Deus quantidade do gigantesca, porque já estava primeiro- espalhado. A primeira tática deles foi comprar a nossa bandeira para tirar a bandeira. Aí Sim. não deu certo, porque era muita bandeira, tu imagina. Aí a segunda coisa que eles fizeram foi porque não tinha o CNPJ, eles foram lá, fizeram a denúncia, e aí o juiz mandou tirar as bandeiras. Só que o efeito também foi o contrário. Porque aí o nosso pessoal que estava nas ruas trabalhando, aí mesmo é que eles ficaram empolgados e com raiva e com vontade, e aí tiramos as bandeiras todas que não tinham CNPJ, trouxemos tudo para o comitê, colocamos o CNPJ nas bandeiras, recolocamos aquelas e aí já fizemos muitas outras. Teve bairros assim que, olha, eu vou dizer para vocês que a gente colocou, eu acredito que mais de 60% das casas tinham a nossa bandeira. Bairros como Nossa Senhora das Graças, Porto das Balsas, São bairro Domingos. São Paulo, uma parte boa do São Domingos, Machados, o interior. As pessoas passavam e as pessoas ficavam assustadas. Eu tenho um amigo que é deputado, o Darcy de Matos, ele disse assim, ó, sabe como é que eu te conheci? Eu disse, não. É o seguinte, na tua campanha, eu passava em Navegantes e eu vi aquele monte de bandeira amarela. E aí eu perguntei para uma pessoa, cara, o que é isso? O que é essa bandeira aí na ponta de um bambu? Aí a pessoa disse para ele, cara, isso aí é do candidato a prefeito, Roberto? Ele tinha referência ao meu nome por causa das bandeiras. As bandeiras. Não, foi um símbolo muito forte na campanha. E, Ele passava na BR-470, que é mais alta, dos dois lados você via só a bandeira. e eu me lembro de uma frase do Roberto que foi muito legal. Quando nós fizemos esse trabalho assim de colocar bandeira, nós já tínhamos espalhado a cidade com muita bandeira, que aí a ideia, aí as pessoas já acreditavam muito na ideia, né, que deu muito certo. Aí já não se falava mais em outdoor e também nem perfurete, só falava em bandeira. Porque A nós gente esqueceu o resto. porque é só nós bandeira. falávamos, porque aí entra a grande habilidade do Roberto, né, de bons discursos e de boas ideias também. Aí o Roberto dizia assim, nós colocamos a bandeira com o coração e eles pagam o perfurete, Então, assim, o perfurete ficou uma coisa negativa. Sim. Assim, quando alguém via uma placa e via o perfurete, todo mundo, isso aí é pago, isso aí é pago, isso é pago. Não, a bandeira é coração, bandeira é coração. E aí pegou isso. E aí eu me lembro, assim, que quando o juiz determinou que tinha que tirar as bandeiras para colocar o CNPJ, eu me abati assim, nossa, cara, nós estávamos indo tão bem, agora tirar as pessoas não... E aí era assim, quando ele se abatia, eu crescia. Aí ele disse assim, mano, eu vou falar uma coisa pra ti, Foi a melhor ganhamos a eleição, Foi a melhor coisa que eles fizeram pra nós. melhor coisa, nós ganhamos a eleição. Aí o Roberto teve a melhor ideia, o Roberto teve uma ideia, que aí foi a ideia dele. Mano, nós temos hoje no calendário o comício da meia praia. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um comício só com o bambu. Porque nós sabíamos que a ordem ia vir novamente para nós botar as bandeiras. Como eles proibiram nós de andar com as bandeiras, nós andávamos com o bambu. Aí nós fomos, todo mundo, o comício todo mundo só com o bambu, sem a bandeira. Né? E o Roberto é bom pra caramba no discurso dele. Aí ele já fez todo o rei. Aí ficou o comício do bambu. E aí assim, né? E nós esperando a decisão do juiz para autorizar a colocar as bandeiras de volta. E aí eu acreditei que ia dar tudo, olha só, como é inspiração. Eu acreditei que ia dar tudo certo, tá? Que nós íamos fazer o comício dos bambus, tá? Só que eu disse para eles assim, ó, vocês deixam atrás do palco as bandeiras preparadas. E aí já estava com o CNPJ, tudo direitinho. Sim. Vocês deixam as bandeiras preparadas, porque hoje vai sair a decisão favorável. Tá? E o comício era 7h30, tá? Ela saiu durante o comício? Às 6 horas saiu a decisão, tá? O nosso advogado pegou lá no fórum,
tá? Que no caso era em Itajaí, Sim. tá? Porque a Justiça Eleitoral na época era em Itajaí, pegou no fórum e foi para Navegantes levar a decisão e nós lá no comício, tá? E aí nós no comício, eu dizendo pro pessoal, enquanto não sair a decisão, nós vamos andar com o bambu, nós vamos fazer o comício com o bambu, etc e tal. Mas eu tenho fé que hoje saia a decisão, que nós vamos poder voltar a usar as bandeiras. Caramba. Cara, aí chegou a decisão, acho que o Emílio estava falando, se eu não estou enganado, tá? O Emílio estava falando, eu disse assim, Emílio, termina o discurso, porque nós temos uma coisa muito importante para falar. Caramba, tá? no momento certo, hein? Aí o Emílio pegou e encerrou, Sim. tá? Passou o microfone para mim, eu peguei a decisão, eu li no comício a decisão, e eu não falei mais nada, cara. Eu só falei assim, ó, é a decisão, agora nós podemos usar a bandeira. E aí eu já disse, pessoal, vamos, traz a bandeira, traz a bandeira. Aí a gente fez aquelas pequenininhas, né, com o bambuzinho pequeno, nós vamos usar a bandeira, eu quero convocar vocês, é o seguinte aqui, ó, vocês pegam essas bandeiras aqui e vão entregando pro povo, o povo já com a bandeira na mão, e vocês saem daqui hoje com a bandeira na mão e vão fazer campanha, eu não vou nem falar mais nada, vamos pra campanha. Foi assim. Encerrou o comício? O comício foi encerrado dessa forma e, cara, pensa na loucura, tá? O pessoal saiu com aquelas bandeiras, parecia assim, ó, que eles tinham ganho na loto, tá? Parece que eles tinham ganho um prêmio. Não, tá? era... E aí saíram com aquelas bandeiras e no outro dia de manhã todo mundo na rua colocando bandeira, etc e tal, e aí já botava aquela mesmo que nós entregávamos nos comícios, botava na casa, botava no carro e aí dali pra frente a campanha só cresceu. Eu acredito, né, Jonas, que isso ali faltava o quê, mais ou menos? Uns 20 dias para a eleição, né? Nós estávamos assim já bem na fase final, porque eu lembro que o primeiro comício que a gente fez foi em Pedreiras. As pesquisas davam o quê nesse período? Nós na frente, nós na 54, toda vida. As pesquisas toda a vida mostravam o Roberto Sim. toda a vida na vitória, só que a campanha desandou por causa dessa questão de visualização até então, né? Era condição financeira, na verdade, né? Que eles iam passar e vão rolo por cima de nós. E nós não tínhamos condições financeiras para, vamos dizer, fazer a mesma campanha, o mesmo tipo de campanha que eles faziam. Porque eles faziam uma campanha com perfurete, com placas, etc. Tal, só que isso tem um custo alto, né? E a nossa bandeira custava o que custava o TNT. Tá? Então o Jonas ia lá, praticamente o Jonas acabou com os estoques de TNT da região inteira, tá? Amarelo. Região. Nós botamos 22 mil bandeiras. Caramba, 22 mil bandeiras. O que tinha uma de residência. Não, porque isso que foi engraçado. O que aconteceu? Quando tivemos que retirar todas as bandeiras, as pessoas que tinham a bandeira ficaram muito bravas. E aí a gente chegava na casa e dizia, ó, cara, nós somos obrigados a tirar a tua bandeira. Foi o candidato que entrou na justiça e ele obrigou a nós tirar. O adversário obrigou a nós tirar a bandeira. Nós somos obrigados. Foi um tiro na água para ele. E aí a pessoa ficou com muita mais raiva do adversário. Ele era só um colocador de bandeira. Ele passou a fazer parte. Aí o que aconteceu? Quando nós fomos levar a bandeira para casa das pessoas, as pessoas queriam 2, 3, e botava em cada canto de muro, botava no meio, botava em cima da casa, as pessoas queriam 3, 4, 5 bandeiras e foram espalhando de terreno baldio e foram colocando e todo mundo andava com aquelas bandeiras e já tinha bandeira para andar, bandeira para botar, porque aí já não queriam um bambu curto, eles queriam um bambu de 7, 8 metros. Então, assim, era tudo coisas assim, entendeu? E aí o Jonas comprou o estoque todo de TNT amarelo de Navegantes. Aí terminou tudo de Navegantes, ele veio para Itajaí, comprou o estoque todo de TNT amarelo de Itajaí. De Balneário Camboriú. Não era o Boião, o Fábio do Boião, cara. De Balneário, de Camboriú, onde tinha TNT amarelo, ele foi comprando tudo. E aí foi um grande sucesso. E aí eu me tornei prefeito, né? E aí vamos deixar essa história para um outro dia para nós falar sobre. Mas foi uma campanha fantástica, foi uma coisa impressionante. Uma campanha que eu acho que não acontece mais, sabe? Porque o povo queria o Roberto. É impressionante. Assim, ó, impressionante. E outra coisa, só para finalizar, o senhor ganhou, foi eleito prefeito. Um mês depois veio enchente. Nossa. E aí a gente estava junto na água.
meu irmão. Vamos deixar essa história para nós contar. Porque também essa história é bonita. Olha que rendeu, hein? Quando vocês falaram para mim que eram 2 horas de programa, eu achei que era muito tempo. O que nós vamos falar, né, Jonas? Tanto tempo, né? Não, mas aí eu sou já deu. Eu sou o cara mais desligado do montão. Porque, na verdade, eu achava que eu vinha assistir e não participar. Eu pensei, eu vou lá assistir ele para prestigiar o acontecimento. Eu não vim para participar, né? Nada. Já o Carlos Patrício. Não, mas esse é o segredo do podcast. Esse papo que não é uma entrevista, é uma conversa. Sim, é uma conversa muito legal. Ô, Patrício, só para terminar aquilo que você falou ali, que a população realmente queria a gente, eu vou citar um episódio do dia da eleição, tá? Eu cheguei no Paulina Gaia, tinham 5 mulheres, tá? 5 mulheres. Todas conhecidas minhas do bairro Nossa Senhora das Graças, que os filhos estudavam no Caíque, etc e tal. Sim. E eu cheguei ali e elas estavam com a camiseta do outro candidato. Tá? Eu entrei, eu cumprimentei elas, né? Mesmo sendo adversário, sempre fui dessa forma, sempre fiz política assim. Cumprimentei elas, etc e tal, né? Com respeito, etc. Entrei no colégio, quando eu fui sair, elas me chamaram. Aí falaram assim, seu Roberto, que elas me chamam de seu Roberto por causa do Caíque, né? Seu Roberto, vem cá que eu quero falar um negócio com o senhor. Aí eu cheguei lá, elas me disseram a seguinte frase assim, ó. A camiseta é do outro candidato, mas o coração é do senhor. Nós estamos aqui porque a gente está sendo pago, mas nós todas votamos no senhor. E realmente, né, a gente viu depois o resultado. Então, assim, foi uma campanha realmente espetacular, né? Eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que confiaram em nós. E num próximo programa, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente fez como prefeito, né, Jonas? Dá mais um podcast. Secretário, né? O Jonas foi secretário de governo, o Jonas foi secretário de administração, foi secretário de obras. E aí nós podemos fazer um programa para falar sobre esse período todo de governo que foi tão produtivo para navegantes. Com certeza. Então é isso. Agradeço, meu irmão Jonas. Obrigado, Roberto. Imagina, um prazer enorme. E esse é só o primeiro de muitos. Tem muitos. Sim, eu que agradeço, né, Patrícia, a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente acredita, né? Porque a política é isso, é o acreditar, né? E a política só existe para a gente fazer o bem a essas pessoas. Eu acho que a política só tem esse objetivo, a gente transformar e mudar a vida das pessoas. Agradecer a nossa amizade, né? Tu és um irmão, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Toda a vida, né, Roberto, foi nosso grande amigo, né? Eu tenho muita gratidão por ti, tu sabes disso, né? E desejo muita sorte, cara, que isso dê muito certo, que a coisa aconteça muito, né? Porque todo sonho, né? Ele precisa ser sonhado, mas ser colocado em prática. Isso é um sonho que vai virar realidade com certeza. Amém. Patrício, eu queria dizer pra gente, né? Pra mim e pro Jonas, uma grande honra, tá? Poder estar partilhando contigo desse momento que tu estás começando uma jornada, um trabalho, né? Tu és um cara que nós temos uma estima, uma admiração, um carinho, né? Pode-se passar 100 anos, nós sempre vamos ter esse carinho, essa admiração por ti. Qualquer coisa que eu tivesse hoje à tarde para fazer, eu iria desmarcar para estar aqui contigo, porque em momentos muito difíceis das nossas vidas, tu foi presença. E eu cultivo muito isso, né? Eu cultivo lealdade, eu cultivo gratidão, né? Eu sou muito grato a você, né? Não vou mencionar aqui, mas tenho muita gratidão pela pessoa que você é, né? E pelo carinho sempre que você teve conosco. Então quero te desejar, irmão, muito sucesso, tá? Obrigado. Que seja o primeiro programa de muitos, tá? Que vão repercutir muito, que tu vais levar muitas mensagens legais a muitas pessoas. Um abraço para todo mundo que vai acompanhar, que vai assistir, tá? E a gente está sempre à disposição. Obrigado, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Então é isso. Encerramos aqui o primeiro episódio do podcast Ô Catarina e até a próxima.